Estamos aqui no SINDI-CT hoje com a presença do ex-ministro da Previdência Social, foi ministro por 3 vezes e atuou também como servidor de carreira no INSS. Estamos aqui também com o presidente do SINDI-CT, Ivanildo Elisiário Barbosa. Ministro, a Previdência Social é deficitária, como o governo divulga? Ela necessita ser reformada? Em que necessariamente? Olha, primeiro, Fernanda, é possível você mostrar qualquer número como o governo tem feito. Então, a Previdência, ela não está quebrada, como o governo está falando, ela não tem esse rombo histórico, como o governo está falando, ela enfrenta desafios, isso é verdade. Agora, vamos pontuar no tempo esses desafios. Até 2015, quando eu estava ministro, no governo, no último ano do governo, no primeiro ano do governo da presidenta Dilma, nós tínhamos superávit nas contas da Previdência. No regime urbano, ela vinha superavitária. Ela chegou a acumular, de 2005 para cá, 30 bilhões de reais anuais de superávit. Ora, como é que isso é possível? Como que um sistema, como o governo está dizendo, que é falido, consegue acumular superávit? É porque ele não está falido. O interesse do governo de dizer que a Previdência Social está quebrada, falida, é justamente para reduzir a proteção pública do Estado brasileiro, empacotar a Previdência como um produto e vender na prateleira. Ou seja, é a privatização da proteção social pública, tanto do regime próprio dos servidores, da União, dos estados e dos municípios, como do regime geral, dos trabalhadores da iniciativa privada. Por que essa é a intenção do governo? E não é novo isso. Eu fiz o concurso da Previdência, Fernando, em 1985. Quando eu fiz o concurso, já diziam que a Previdência era quebrada. Já diziam que era preciso um sistema de capitalização individual, porque isso seria a solução. Ora, outros países que adotaram esse sistema de capitalização, e diga-se de passagem, sob regimes de exceção, porque senão não consegue fazer. O Chile adotou o regime de capitalização sob o regime do general Pinochet. A Argentina, a mesma coisa, sob um regime militar, tirando proteção social e implantando um sistema privado. E os dois sistemas fizeram água. Curiosamente, e não à toa, o Chile, quando foi implantar o pilar solidário, veio pedir ajuda ao Brasil. Porque nós temos, Fernanda, um dos melhores sistemas de proteção social do mundo. Eu fui estudar todos os sistemas e fui fazer uma pós-graduação em Sistema de Gestão de Seguridade Social numa universidade em Madrid, para entender como que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é fundamentalmente países europeus, como que eles enfrentaram os desafios que nós estamos enfrentando aqui agora, que é o envelhecimento da população, que é o aumento da longevidade e que é a redução da quantidade de filhos por mulher, da taxa de fertilidade. Isso impacta um sistema como o nosso, que é baseado em solidariedade, que é um pacto entre gerações, que é a única forma de você garantir proteção social, especialmente aos mais pobres. É num regime de solidariedade. Então, o sistema nosso não está quebrado. Ele apresenta uma dificuldade agora, que é conjuntural, porque nós estamos enfrentando a maior crise econômica, que foi potencializada por uma crise política. Temos que lembrar que quando, em 2015, a presidenta tentava recuperar a atividade econômica do país, o presidente da Câmara, na época, o senhor Eduardo Cunha, aprovava a pauta-bomba, agravando a crise econômica para justificar o impeachment de uma presidenta que não tinha cometido nenhum crime, pelo conjunto da obra. Então essa irresponsabilidade política de um setor dos políticos, do Congresso Nacional especificamente, mais precisamente da Câmara dos Deputados, liderada por Eduardo Cunha, e com o aval do Temer e de todo o seu grupo político no governo, já como vice-presidente, é isso que agravou a crise econômica e que faz com que hoje nós tenhamos a maior quantidade de desempregados da nossa história. E por que isso se reflete na Previdência? Porque a maior arrecadação da Previdência é folha de salários. Quando você tem um alto índice de desemprego, significa menor quantidade de pessoas com massa salarial suficiente para arrecadar contribuições para custear a Previdência. Então, o que nós precisamos hoje não é de uma reforma como eles propuseram. Nós precisamos de retomada da economia, do crescimento, da geração de riqueza, da distribuição de renda, e isso
vai resultar em mais contribuições e, momentaneamente, dá um equilíbrio para a Previdência. Mas é uma ofensiva, né? Quem está por trás dessa ofensiva e quem são os privilegiados nesse modelo proposto por eles de reforma da Previdência? Olha, a minha avaliação, Ivanil, é que o governo Temer propõe a reforma como está. Foi uma reforma desenhada pelo Ministério da Fazenda. Nós temos que lembrar que um dos primeiros atos do governo Temer, depois do golpe, foi extinguir o Ministério da Previdência. Não existe mais Ministério da Previdência Social. Eles transformaram uma discussão que é social, que diz respeito à proteção da sociedade, à política de proteção social, numa questão econômica. Todas as secretarias do ex-Ministério da Previdência, infelizmente, foram transferidas para o Ministério da Fazenda. Então você transformou numa questão meramente econômica. E quem desenhou esse projeto o fez amando, sob orientação do ramo financeiro, dos bancos, das financeiras, do capital especulativo nacional e internacional, que é quem vai ganhar com o processo. Quando você reduz a proteção pública e você passa a vender planos de previdência privados para substituir a proteção pública, claro que quem ganha são as financeiras e os bancos, que exatamente é um dos setores que financiou o golpe. Então o Temer nada mais está fazendo do que pagar a conta do golpe, do financiamento do golpe. Está pagando com o suor, com o sacrifício, com o direito da sociedade. Então eu sou um crítico duro desde o primeiro momento. Esta reforma proposta pelo governo eu não chamo de reforma, eu chamo de saco de maldades e é um desmonte do sistema de proteção social brasileiro. Nós não devemos aceitar esse desmonte. Mas não precisa fazer nada na Previdência? Tem algum desafio? Claro que tem. A Previdência enfrenta desafios, como eu disse, com os que o velho mundo já enfrentou. Redução da quantidade de filhos por mulher, como o nosso sistema é solidário, quem está trabalhando financia, paga contribuições para pagar as aposentadorias. Se você reduz a quantidade de filhos por mulher, você diminui a quantidade de jovens e aumenta a quantidade de idosos, porque eles vão envelhecendo. Isso é um desafio, mas não pressupõe tirar direitos. Você pode reorganizar o sistema, reorganizando a fonte de financiamento, como outros países fizeram. Você não deve reduzir o direito das mulheres, como o Temer faz, o direito dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores em condições especiais, das professoras, dos professores. Ele jogou a conta fundamentalmente no servidor público em determinado momento. Como se o servidor público fosse o vilão disso tudo. Isso não é verdade. Né? O sistema previdenciário público, para o futuro, já está equacionado. A partir de 2032, ele está equacionado. Nós precisamos cuidar das fontes de financiamento. O governo tem que parar de tirar recursos da Seguridade Social. Tem que parar de botar conta na Seguridade que não é dela. Aí o dinheiro vai ser suficiente por hora. E para o futuro você reorganiza, reorganizando fontes de financiamento. A reforma trabalhista e a emenda constitucional 95 do congelamento do teto dos gastos públicos já vai dificultar muito ao trabalhador, principalmente com a renda mais baixa, conseguir se aposentar. Principalmente o pessoal que vai conseguir receber menos de um salário mínimo e ter que completar o pagamento da Previdência com dinheiro próprio. Em conjunto, né, a reforma trabalhista com a reforma da Previdência e a emenda constitucional 95, a emenda do fim do mundo, constituem um pacote que pode ser considerado hoje como a maior ação empobrecedora de um povo em tramitação no mundo. É exatamente isso que você disse, Evanil, desta forma mesmo. É a maior ação de destruição de um sistema de proteção social que se viu no mundo. E muito rápido. Fizeram isso numa rapidez enorme, sem nenhum diálogo, como, obviamente, só poderia ser assim. Se você submete à sociedade um diálogo que diz o seguinte: nós vamos congelar gastos sociais por 20 anos, vamos desmontar as regras de proteção dos trabalhadores, que é a legislação trabalhista, e vamos desmontar a proteção da Previdência, claro que ninguém aceita. Então, de uma forma autoritária, o governo impôs rapidamente, primeiro, nessa ordem, a PEC do fim do mundo, ou a PEC da maldade, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Isso está produzindo um desastre na sociedade. A redução do atendimento no SUS, o fim do farmácia popular, a redução das equipes de saúde da família, a redução de dinheiro em hospitais. Eu conheço pessoas que trabalham em hospitais que me relatam
que tem muita gente morrendo por falta de dinheiro para pagar cirurgias. Não estão sendo feitas as cirurgias. Volta de doenças. Porque volta de doenças que tinham sido extintas por falta de vacinação, Ivanil. Então, olha o retrocesso, olha a consequência de uma irresponsabilidade que foi o Congresso Nacional aprovar essa PEC da maldade, que foi o congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Em paralelo a isso, a destruição das relações trabalhistas, é o que a Fernanda falou, eu vou dar exemplo, Fernanda. Você falou aqui, se não me engano, das relações do trabalho, das regras que possibilitam o contrato intermitente, por exemplo. O que é o contrato intermitente? Um trabalhador que ganhava, vamos colocar, um salário mínimo, mas que tinha o salário mínimo garantido durante o mês. Tinha previdência recolhida, tinha fundo de garantia, então ele tinha minimamente a sobrevivência dele garantida. Com a aprovação do contrato intermitente, esse trabalhador foi demitido. E ele pode ser contratado por hora, por algumas horas na semana ou no mês. E eu vou voltar ao exemplo. Eu conversei com um jovem essa semana passada, que estava quase um ano desempregado e aceitou uma chamada de uma rede de fast food para trabalhar por hora, R$ 4,30 por hora. Ele trabalhou 8 horas no sábado, 8 horas no domingo e ganhou R$ 65 e uns quebrados. Para trabalhar sábado e domingo, R$ 65. Esse menino é considerado empregado pelo governo. Ele não está no índice de desemprego. E para ele ter proteção previdenciária, ele vai ter que complementar do bolso dele, ou seja, esses 65 que ele ganhou, vai para pagar a previdência. Sabe quando ele vai pagar a previdência? Nunca. Ele vai ficar desprotegido do ponto de vista do direito previdenciário. Então é isso que produziu esse saco de maldades que o governo Temer aprovou nesse começo. Nós conseguimos, Ivanil, barrar a reforma da Previdência. A reação da sociedade, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, dos parlamentares de esquerda, né, e da sociedade civil como um todo, dos movimentos sociais, conseguiu barrar, por enquanto, a reforma da Previdência. Ela ainda não é cachorro morto. Não, o Temer está dizendo que depois da eleição vai aprovar a reforma. E eu quero alertar aqui para um risco. Existe um risco real dele aprovar. Sabe por quê, Ivanil? Depois da eleição, depois de 7 de outubro, vários parlamentares não vão se reeleger. Né? Se Deus quiser, os picaretas não vão conseguir se reeleger. Eles vão ter conta para pagar, dívida para pagar. E o governo tem oferecido vantagens que nós sabemos que pode ajudar nesse desafio do não eleito, do não reeleito. Os que se elegeram também vão ter conta para pagar e vão contar com a memória curta do povo. Só daqui 4 anos tem outra eleição. Então nós temos que ficar muito atentos, as pessoas têm que se manter mobilizadas para não deixar passar esse projeto esse ano. Né? Nós não podemos deixar isso passar. A maior contradição, Ivanil, que nós devemos dialogar com a sociedade é o seguinte: a reforma do Temer, ou o saco de maldade do Temer, de um lado, tira direito dos trabalhadores, de outro lado, perdoa a dívida dos grandes sonegadores, porque é isso que o Temer fez. A medida provisória que instituiu o refis, esse último refis aí, ela perdoa até 90% da dívida dos grandes sonegadores. Tem empresas de comunicação, que todo mundo conhece, grandes empresas de comunicação, que numa tacada só tiveram R$1 bilhão perdoados. Dá para perceber, dá para entender por que essas empresas grandes de comunicação colocam os seus empregados, articulistas, o tempo todo dizendo tem que fazer a reforma da Previdência, senão o país quebra. Não é verdade. Não quebra. A Previdência tem saída sem essa reforma. E os resultados da CPI da Previdência são inócuos, são desconsiderados, não têm prestígio, não puderam influenciar e nem podem? Não, eles influenciaram, viu, Ivanil? Agora, claro que se alguma rede de TV mostrasse isso para a sociedade, colocaria de vez por terra a tese de que a Previdência está quebrada. Quem não teve acesso, coloca na internet, em qualquer aplicativo de busca, CPI, Previdência, Senado Federal. Vocês vão ver o relatório, está muito objetivo o relatório, e ele mostra a real situação da Previdência. Ele mostra que a Previdência Social não está quebrada. Então, quando o presidente Lula me pediu, em 2016, para sair Brasil afora, e eu fui a 24 estados da federação defender a tese de que a nossa Previdência é viável, não está quebrada e não devemos aceitar a reforma. E eu falava sozinho praticamente. Tudo bem, seu servidor de carreira, ex-ministro, mas não tinha o peso
do Congresso Nacional. Quando o nosso grande senador, Paulo Paim, teve a iniciativa de fazer a CPI e mostrou o relatório, está lá para todo mundo ver que a nossa Previdência não é quebrada, que ela tem viabilidade. Então nos ajudou muito. Né? Claro que podia ter ajudado mais se a gente tivesse um instrumento de divulgação em massa. E o que o PT pode fazer, o que ele tem feito, o que ele pode fazer nesse sentido de reverter essa tendência? Ivanil, eu agora não estou conversando mais porque o nosso presidente está preso em Curitiba. Eu quero registrar uma prisão política e eu não tive acesso ainda a ele. Mas até antes da prisão do presidente Lula, eu dialogava muito. Existe uma equipe de economistas no Instituto Lula que debate soluções de economia para o próximo governo, né? E nós temos muita fé, muita confiança que o presidente Lula será nosso candidato e vai subir a rampa em 1º de janeiro de 2019. Com qual proposta? É isso que nós estamos discutindo. Então, na questão econômica, nós precisaremos obrigatoriamente, não dá para passar um mês sem começar essa discussão, logo após a posse, de uma reforma tributária. No Brasil, o tributo é regressivo. Paga imposto quem é pobre. E nós precisamos cobrar esse imposto de quem tem dinheiro. E precisa isentar o pobre. O presidente já me disse o seguinte: Gabas, pode dizer para os aposentados, no meu governo, aposentado nenhum vai pagar imposto de renda. Ele vai propor a isenção até o teto do regime geral, do INSS. Então, não é só o aposentado. Nenhum trabalhador que ganha até o teto vai pagar imposto de renda. E como é que você faz isso? Cobrando de quem não paga, que é quem tem muito. Sim. Né? Para você ter uma ideia, para aqueles que nos ouvem, que não conhecem a regra, a distribuição de lucros e dividendos é isento de imposto de renda. E como é que os grandes empresários recebem a sua remuneração das empresas? Através de distribuição de lucros e dividendos. Então nós temos casos. O trabalhador da iniciativa privada, vamos pegar um trabalhador que ganha R$2.000, ele paga imposto de renda. Na fonte, o empresário que ganha R$1 milhão por mês paga 0 de imposto de renda. Porque a distribuição de dividendos é isenta. E não foi sempre assim. Isso foi uma criação do Fernando Henrique Cardoso em 1995. A distribuição de lucros e dividendos chegou a pagar 50% de alíquota de imposto de renda. E o Fernando Henrique, em 95, resolveu fazer uma graça com o empresariado e isentou isso. E é uma dívida que nós temos para a sociedade, que é rever isso. Então o presidente quer fazer isso logo de cara, para trazer justiça tributária. Agora, na questão previdenciária, o que nós estamos discutindo, e eu já fiz a minha contribuição para o plano de governo, inclusive, que o Haddad é o responsável, já fizemos a nossa contribuição, que ela tem alguns eixos, não tem proposta objetiva. Nós queremos debater, nós queremos chamar os servidores públicos e debater quais os arranjos que é possível fazer na previdência do servidor público para que ele tenha sustentabilidade. Como eu disse, a partir de 2032 já tem. Agora, eu tenho certeza que esse arranjo não passa por retirar direitos. Não passa, inclusive, para retirar privilégios. Aí nós vamos ter que discutir quais são os privilégios. O salário do servidor não é privilégio. Quem sabe os auxílios moradia para quem tem 60 imóveis numa cidade seja um privilégio. Mas vamos debater com os servidores, bota na mesa. Nós queremos ouvir a opinião dos servidores. No regime geral, Ivanil, nós queremos ouvir os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, os aposentados. Nós temos clareza de que é possível fazer uma reorganização do sistema de financiamento sem tirar um direito. Aliás, ampliando o direito. É possível ampliar os direitos. É possível consolidar. Como que faz essa mágica? Fazendo a reforma da Previdência junto com a reforma tributária. Cobrando de quem tem, não de quem não tem. Né? E ampliando e consolidando o conceito de seguridade que traz saúde, assistência e previdência junto, com fonte de financiamento garantida na Constituição. Se isso for respeitado, o nosso sistema tem viabilidade. É possível fazer essa modificação em conjunto e em discussão com setores organizados da sociedade. Que pena que o nosso tempo expira, né? Mas
É um prazer imenso, foi um prazer imenso, tem sido uma manhã maravilhosa recebê-lo aqui conosco no SINDICT, um presente para quem vai nos assistir, e as portas do sindicato estão sempre abertas e esperamos contar com a sua presença aqui quantas vezes queira e que nós possamos também contribuir com esse plano de governo. O Ivanil e Fernanda, eu que agradeço, quero registrar aqui que é uma luta imensa a manutenção, o fortalecimento do sistema de proteção social como um todo, mas é uma luta também imensa e muito importante, no geral, mais importante do que qualquer outra, que o país continue investindo no futuro. E investir no futuro se traduz em você investir em ciência, em tecnologia, em inovação, em educação. Não tem transformação social que não passe por investimento nessas áreas, em educação, em inovação e em ciência e tecnologia. Porque todos os países que mudaram de patamar do ponto de vista de evolução passaram por esses investimentos. Então nós temos que garantir, óbvio, o mínimo bem-estar para as pessoas, a distribuição de renda, a inclusão social, mas o país não mudará se não tiver de fato ciência e tecnologia à disposição da sua população. Essas inovações, esse conhecimento precisa estar a serviço da sociedade e é isso que vocês buscam aqui. Como conversamos previamente, é preciso salvar os institutos públicos de pesquisa que estão a ponto de entrar em extinção, passando de uma dificuldade operacional para um caos operacional. É isso, Ivanil. Como a gente conversava aqui, o meu irmão é do ramo, como eu disse, o Nilson Gabas Júnior, do Museu Emílio Gueldi, é meu irmão, e eu participei muito dessas discussões. E vocês podem contar sempre com o meu apoio, com a minha participação efetiva, não só na recuperação, mas num investimento forte, no fortalecimento dessa área de pesquisa científica, de inovação e de educação, para que o país, de fato, passe a cuidar de todo o seu povo, como o presidente Lula sempre sonhou. Agradecemos a todos os nossos teleouvintes e aguardem a nossa próxima oportunidade de entrevistar uma pessoa, uma figura tão emblemática, tão carismática, tão simples como essa do Carlos Gabas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Obrigada, Fernanda. Obrigada, Ivanil.